Se você acha que os bancos ignoraram o Bitcoin, você perdeu a parte mais importante dessa história. Por muito tempo, o Bitcoin foi tratado como uma piada, uma moda passageira, algo sem valor real. Bancos, governos e grandes instituições financeiras rejeitaram a ideia desde o início. E isso não foi por acaso. O Bitcoin foi criado para funcionar sem intermediários, sem bancos e sem autoridade central. Agora pense no modelo de negócio de um banco. Eles ganham dinheiro controlando transferências, custodiando valores e cobrando taxas. E o Bitcoin remove tudo isso. Você pode enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo sem permissão. Pode guardar a sua própria riqueza, pode ter o controle total sobre o seu patrimônio. Em outras palavras, o Bitcoin é uma ameaça direta ao sistema bancário. E por isso, a primeira reação foi negar, depois ridicularizar e, por fim, tentar ignorar. Mas o problema é que o Bitcoin não desapareceu, ele cresceu. E não foi um crescimento pequeno. Em momentos de crise, como impressão de dinheiro, inflação e instabilidade global, mais pessoas começaram a buscar alternativas. E o Bitcoin começou a ser visto não como especulação, mas como proteção. E aqui acontece uma virada importante. Quando algo começa a ameaçar um sistema, existem duas opções: combater ou se adaptar. E os bancos tentaram combater, mas não conseguiram, porque o Bitcoin não tem sede, não tem dono, não tem como ser desligado. Então a estratégia mudou. E quando você não consegue vencer o inimigo, você se junta a ele. Hoje, os mesmos bancos que criticavam o Bitcoin estão entrando nesse mercado, oferecendo exposição, criando produtos, lançando fundos, facilitando o acesso para clientes. Não é porque eles mudaram de ideia por convicção, é por necessidade e porque existe demanda. É inevitável. As pessoas estão questionando o sistema tradicional, estão percebendo que o dinheiro em banco não é totalmente seu, estão percebendo os riscos de depender de terceiros e estão buscando alternativas. E os bancos sabem disso. Se não se adaptarem, perdem clientes. Mas existe um detalhe que muita gente não percebe. Quando os bancos entram no Bitcoin, eles não entram da forma como ele foi criado. Eles tentam trazer o mesmo modelo antigo: intermediação, custódia centralizada e controle. Ou seja, eles tentam colocar o Bitcoin dentro do sistema deles, mas a moeda foi criada justamente para funcionar fora desse sistema. E é aqui que está uma questão importante. Existe uma diferença entre ter Bitcoin e ter uma promessa de Bitcoin dentro de um banco. Uma coisa é você ser dono das suas chaves, outra coisa é ter um número na tela que diz que você tem alguma coisa. E essa diferença pode definir tudo em um cenário de crise, porque ao longo da história, sempre que existe pressão no sistema financeiro, as regras mudam. Saques são limitados, transferências são bloqueadas, acessos são restringidos. E é exatamente isso que o Bitcoin veio evitar. O verdadeiro poder da moeda não está no preço, está na liberdade, na possibilidade de você ter o controle total sem depender de decisões de terceiros. E enquanto muita gente ainda está tentando entender isso, os grandes players já estão se posicionando. Eles estão estudando, investindo, acumulando, porque entenderam uma coisa simples: se isso continuar crescendo, não dá para ficar de fora. E é por isso que a pergunta mais importante não é se os bancos vão entrar no Bitcoin. Eles já estão entrando. A pergunta é outra: se os bancos já estão comprando, você prefere comprar junto com eles ou comprar deles depois? A autocustódia é necessária. O fato de você ter um número no seu aplicativo de banco não significa que você tem Bitcoin. Significa que você tem um gráfico e ele imita o Bitcoin. E se você já entendeu isso na prática, aí na tela está aparecendo um tutorial completo de como comprar e guardar Bitcoin com privacidade. E obviamente, sem um gráfico na tela que diz que você tem Bitcoin. Você recebe os Bitcoins de verdade. Inscreva-se no canal e deixe o seu like aqui embaixo. Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!